A onda Renan Santos é real, começa a se avolumar cada vez mais e vai se tornar cada vez mais interessante. Eu vou analisar a pesquisa Nexus, que saiu hoje. Essa é uma pesquisa que eu não tinha analisado na primeira rodada e eu expliquei o motivo. Pesquisa muito cru, pesquisa muito verde. Mas nessa segunda rodada, ela já mostra que começou a amadurecer. Tanto começou a amadurecer que pegou o crescimento do Renan Santos. Pegou o crescimento. Tá tudo confluindo para os meus 10%. E para a gente poder acompanhar direitinho aqui, eu vou colocar a de março também, que eu não analisei aqui com vocês. Eu tenho o relatório dela. Tenho o relatório da Nexus de março e vou comparar ela com abril. Deixa eu compartilhar, colocar aqui na tela para vocês. Na tela, deixa eu ajustar o zoom disso. Legalzão. Essa é a rodada de março, certo? Eu vou passar direto aqui já para os resultados. Isso aqui não me interessa, isso aqui também não me interessa. Tudo bobagem. Vamos lá. Voto espontâneo para presidente da República. Em março, Renan Santos tinha 1%. 1% para Renan Santos, 1% para Renan, 1% para Caiado, 1% para Zema. Tarcísio, Eduardo Leite e Aldo Rebelo zeravam nessa Nexus BTG de março. Aí nós vamos para os cenários. Eles testaram 3 cenários em março. Cenário 1, Lula 41, Flávio 38, Zema em terceiro com 4, empatado numericamente com Caiado, Renan com 2. Aí no cenário seguinte, eles tiraram o Caiado. O Zema vai a 5, o Renan sobe a 3. No último cenário, eles tiraram Caiado e Leite. E aí ficou só o Zema nos terceiro viistas aceitos, vamos chamá-los assim. O Zema vai a 6, o Renan permanece com 3, mesma coisa que tinha no cenário 2. E o Aldo fica com 1. O Aldo zerou no primeiro cenário e marcou 1% nos outros dois. Então, lembrando, o melhor desempenho do Renan aqui foi 3%, teve 2 no cenário principal, e na espontânea ele tinha 1%. Eu preciso falar algo sobre a metodologia da Nexus. A Nexus faz 80% de entrevistas na internet e 20% delas via telefônica. E nós precisamos ser muito claros. Ninguém mais atende telefone, exceto um determinado público. O público mais velho. O público mais velho. E é onde a gente tem menos... E é onde nós ainda não temos tantos votos. Então, com essa metodologia, o grande prejudicado é Renan Santos. É Renan Santos. Tá aí a segunda rodada, saiu hoje, 27/4. Vamos pular toda essa bobajada aqui, vamos direto ao que nos interessa. O que nos interessa tá aqui. Voto espontâneo para presidente da República. Renan Santos tinha 1 em março, pulou para 2, dobrou. Notem que o Renan agora aparece empatado na espontânea com Jair Bolsonaro e Romeu Zema. Jair Bolsonaro e Romeu Zema. E à frente de Ronaldo Caiado, com quem estava empatado. Cury, Daciolo, Aldo Rebelo não pontuaram, outros marcaram 3%. Crescimento 100% do Renan na espontânea para 2%. Aí, o estimulada primeiro turno. Lula 41, Flávio 36, Zema 4, Renan 3, empatado com Caiado. Só que aí nós temos o cenário 2 aqui, que é o que nos importa porque ele tem a evolução do cenário 1.
Renan tinha 2 em março nesse segundo cenário, que tá inalterado aqui. Ele conta com Lula, Flávio, Zema, Caiado, Renan e Aldo. Nesse segundo cenário, o Renan dobrou as intenções de voto. Assim como na espontânea ele sai de 1 para 2, aqui ele sai de 2 para 4. De 2 para 4, Zema fica 1 ponto à frente ainda com 5%. O Renan tinha 2 pontos a menos do que Caiado. Ele empatou numericamente com Caiado. Foram 28 dias de diferença entre o início do campo da pesquisa passada e o início do campo dessa pesquisa Nexus. Lembrando, volto a repetir, a Nexus, ela tem essa metodologia com ligação telefônica, e é a ligação mesmo, tá? Tem que atender a ligação e ir respondendo. Jovem não faz isso. O 1624 até o 2435, nosso principal público eleitor nesse momento, não atende ligação telefônica. A metodologia da Nexus não nos favorece. Não nos favorece. Ah, como o mundo seria melhor, como o Brasil seria melhor se o debate político fosse o que nós vimos ontem no Canal Livre e não o esgoto a que a política brasileira tem sido reduzida pelo menos desde 2018. A verdade é essa, já são 2 ciclos eleitorais em que não se discute proposta, em que não se discute ideia, em que se formam 2 torcidas absolutamente histéricas e o debate fica absolutamente raso, sem porcaria nenhuma na mesa. Eu fiz uma série de anotações aqui, eu fiz um relatório completo do primeiro ao último bloco, mandei esse relatório para o Renan, inclusive, fiz os meus apontamentos de coisas que eu considero que precisam ser corrigidas. Os 2 principais são postura corporal, não postura de atitude, a postura corporal do Renan durante a entrevista. E a segunda, para mim, é a principal, que ainda não vi corrigida hoje no UOL. Hoje eu já achei ele no UOL, na entrevista UOL Folha, com uma postura melhor, mas tem algo que precisa ser acertado, que ele ainda não acertou, que é o uso da câmera. O Renan, quando ele está em entrevistas, e mesmo ontem no Canal Livre durante o debate, ele foca em tratar bem as pessoas no presencial, em comunicar com quem está ali presente, e ele esquece que em grandes eventos, tipo o Canal Livre de ontem, está falando com dezenas de milhares de pessoas simultaneamente, mas elas não estão ali. Elas estão sentadas no sofá de casa, elas estão em algum outro lugar, mas elas estão interagindo pela tela. Então, qual que é o instrumento que se comunica com elas? É o uso da câmera. Dito isso, participação do Renan, sensacional. O único momento que, assim, eu não vou chamar de ruim, eu vou dizer que foi um momento mais ou menos. É na segurança pública que ele focou em ser técnico, na minha opinião, demais, e o Aldo foi muito mais direto. É o único momento que dá para dizer que foi mais ou menos do Renan. No mais, um banho, uma aula. A outra coisa que me agradou demais ao ver ontem é que dos 2 lados tinham candidatos com ideias e capazes de expor e defender as suas ideias. A gente está acostumado com debate raso, com xingamento, com ataque tosco, com a discussão sobre quem que é o mais ladrão, e nós estamos nessa desde 2018. Quem que é mais ladrão, quem que é mais maluco, quem que ameaça mais a democracia. E ontem nós vimos, de fato, um debate sobre ideias. Um debate sobre projeto de país, um debate sobre o que fazer para resolver os nossos gargalos. Um Aldo muito focado, é uma pauta dele de anos, de décadas, a sabotagem que o Brasil sofre via ONGs e via judiciário. O desenvolvimento do país completamente sequestrado por ONGs e por judiciário. O Renan, com todo o arcabouço do livro amarelo, que não se limita a uma pauta única, fala de educação, fala de saúde, fala de segurança pública, fala da soberania nacional, uma pauta muito cara, inclusive, para o Aldo. Gostei muito, muito do Canal Livre, e teremos outras oportunidades. O Renan vai na sabatina do Jornal Nacional, o Renan vai nas entrevistas, em programas de TV, vai em outros canais, como esteve na Folha hoje, imagino que outros promovam, e tem um negócio que está começando a pegar, né? Todo mundo já deve ter visto nas redes aí, especialmente no Twitter, a comparação entre a audiência daquela sabatina com 3 governadores de estado. Notem bem, 3 governadores de estado. Dos 3 tinha um que não é aprovado no estado, que é o Eduardo Leite, que tem uma aprovação negativa.
que é rejeitado no próprio estado. Agora, Ratinho Júnior tem aprovação na casa dos 60 e tantos por cento. Caiado saiu do governo com isso também, um pouco mais. E com tudo isso, com 3 governadores, 2 altamente aprovados, 3 estados diferentes, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, 4, 5 vezes já estava a audiência da live do Canal Livre com o Renan e Aldo ontem, em relação ao que teve a dos governadores. Hoje no UOL, de novo, 10 mil pessoas simultâneas. E chegou nos 10 mil e não baixou mais. A verdade é a seguinte, e o Renan, eu fiquei feliz de ver o Renan repetindo hoje na live do UOL e da Folha, algo que eu venho repetindo há muito tempo. O nosso grande adversário não é Flávio Bolsonaro, não é Lula, não é Haddad, não é o Camilo Santana. O nosso grande adversário chama-se desconhecimento. Conheceu, votou. A taxa de conversão é muito alta. Inclusive, falava com o Renan agora de noite, tá vendo uma regressão a mediana nas redes, e tinha um negócio que havia um gap muito grande entre a adesão de homens e de mulheres. Ainda é uma candidatura muito masculina, ainda há esse gap em relação ao público feminino, mas vem reduzindo muito, tá chegando muita mulher. Que é um negócio natural, era um negócio que a gente já esperava, que iria acontecer, está acontecendo. E aí eu venho para a pesquisa Nexus. Só antes de ir para a pesquisa Nexus, eu vou ter que fazer um comentário aqui antes sobre os jornalistas. Eu estava assistindo a live do Renan e aí me chegou um vídeo e eu tive que assistir esse vídeo e eu fiquei tipo 10 minutos fora da live da Folha do UOL. Quando me chegou o vídeo que eu fui assistir, fui avaliar, enfim, dar um espetáculo, a pergunta era justamente sobre essa questão de mulheres. E eu já, a hora que veio a pergunta, digo, puta que pariu. O ano é 2026, essa gente não cansa. Ai, porque o movimento Red Pill e o documentário inglês da machosfera, um puta pé no saco. E aí chegou esse negócio, saí. Não foi nem pela pergunta, eu ia ficar vendo a resposta do Renan, saí, fiquei 10 minutos fora da live. Eu volto e a discussão 10 minutos depois, continua sendo sobre porque os Red Bill, porque o machismo, por que o Arthur continua no MBL. Puta que pariu, gente. Puta que pariu, olha. Aí o jornalismo brasileiro vê a audiência despencar, vê os anunciantes fugindo, vê canais fechando, vê passaralho nas redações. Ai, o que tá acontecendo? Por que perdemos a credibilidade? Por que ninguém mais nos respeita? Gente, sério, você levou um candidato presidencial, você vai ficar discutindo machismo por mais de 10 minutos numa entrevista de 1 hora. Isso é uma eternidade. Patético, deprimente. Com 1 milhão de problemas para tratar no país, com 1 milhão de ângulos para abordar. Aí o jornalismo não entende por que ninguém paga por conteúdo no Brasil, por que a audiência está migrando para a internet, por que canais alternativos engajam cada vez mais. Se é para ver torcida, se é para ver militância, se é para ver engajamento, eu pago um canal que seja identificado com a minha causa, seja de direita ou de esquerda. O que se esperava do jornalismo era justamente um grau de, não de isenção, porque isso não existe, e eu sempre briguei contra isso. Aliás, amo o modelo americano, em que todos os jornais, todo mundo sabe lá, os grandes veículos, qual que é a orientação. Todo mundo sabe que a Fox News é republicana, que o New York Times e a CNN são democratas, todo mundo sabe. Agora, Fox News, New York Times, CNN, eles não abrem mão do básico, que é fazer jornalismo. Repórter do New York Times tem o zap do Trump e manda mensagem para ele. E ouve o Trump. E não vai perguntar pro Trump pela 1000ª vez a história do áudio vazado lá de 2016, quando fizeram um escândalo, queriam que o Trump renunciasse à candidatura, e ele mandou todo mundo tomar na bunda e levou 4 ou 5 mulheres que acusavam Bill Clinton de comportamento sexual inadequado. Ninguém fica mais falando nisso, porque o assunto tá vencido. O assunto do Arthur tá vencido desde a cassação, e o MBL teve uma postura grandiosa, bancou o Arthur. Qualquer movimento político oportunista era fácil. Ah, não, moleque bobo, tchau, vai embora, é um problema pro movimento. O MBL não aderiu à histeria. O Renan fez o que se espera de homem, não é nem de líder. Eu ia falar que é o que se espera de líder, não. É o que se espera de homem. Não se abandona o companheiro machucado na estrada. Não se abandona o amigo ferido na beira da estrada para morrer. Se carrega nas costas se precisar.
Todo mundo sabe que o Arthur não foi caçado pelo áudio, todo mundo sabe que não tem nada de extraordinário no áudio, exceto um grande grau de cabacice naquele momento. É a única coisa da qual o Arthur pode ser acusado, de cabacice, não tem nada além disso. Todo mundo sabe que ele foi caçado porque ele ficava apontando privilégio na Lesp, que ele mostrava que os deputados abusavam com o carro oficial, abusavam com o motorista, abusavam com o dinheiro do contribuinte, e na primeira oportunidade se livraram dele. Foi só sobre isso a cassação do Arthur. E tem um outro componente daquela época, eu já falei isso aqui algumas vezes, nem o próprio Arthur compra tanto a minha tese, já falei sobre isso com ele. Mas não é coincidência que bem naquela época nós estivéssemos tendo uma treta monstruosa com um certo padre que gosta de gurizões. Gurizões menores de idade, inclusive. Gurizões para quem ele batia bronha na frente da câmera em videochamada. Quando nós tivemos a treta com esse porco imundo, só que esse porco imundo é muito influente. Esse porco imundo tem jornalista no bolso, jornalista que ajudou a criar aquele clima de histeria. Esse porco imundo tem o Partido dos Trabalhadores na mão. Esse porco imundo tem intelectuais, políticos. Um dia o Brasil ainda há de descobrir por que tanta influência sendo um cidadão tão porco, um imundo, um sujo. Um dia a gente ainda descobre, um dia a gente chega lá. Mas também teve isso, e foi por isso que o Arthur Duval foi cassado. Enfim, meu desabafo aqui e uma tristeza, tá? Tristeza porque é triste ver o jornalismo brasileiro vivendo certamente a pior fase de todos os tempos e não há no horizonte imediato perspectiva de melhora. O professor Olavo de Carvalho explicou há muito tempo atrás, depois eu fui estudar o fenômeno e o professor Olavo, para não variar, tinha chegado antes de todo mundo na raiz do problema. O que aconteceu com o jornalismo brasileiro? Até os anos 70, jornalismo no Brasil era uma atividade intelectual. Então quem que ia para a redação jornalística? Intelectuais. Não havia uma faculdade de jornalismo, não havia uma formação burocratizada de jornalistas. Você gostava de escrever, você gostava de estudar, você queria intervir no debate público de alguma forma, você se tornava jornalista. Aí, obviamente, tinha que adequar o estilo, aprender a usar o estilo jornalístico, adequar a forma, mas, em essência, eram intelectuais escrevendo para o grande público. Com o regime militar, os milicos estavam putos porque a esquerda era a maioria nas redações. E eles tiveram uma ideia brilhante, daquelas que só milico costuma ter, porque milico tem essas neuras de técnica, tudo é neutro, a política é ruim, a política é má. Vamos criar uma formação técnica de jornalistas. E estabeleceram a obrigatoriedade do diploma para jornalista. O que isso provocou? Só sai jornalista dentro de faculdade, a esquerda fez o óbvio. Colonizou as universidades. E aí não tem mais formação de jornalista de direita. Não existe mais jornalista de direita. Os últimos jornalistas de direita icônicos não vieram desse tipo de formação. Tô falando do William Vac, tô falando do Boris Casoy. Galera que formou lá nos anos 60 ainda. A galera que forma a partir dos anos 70 e que vem com essa pegada sempre a geração seguinte é pior que a anterior. É um processo contínuo de degradação da profissão. Até nós chegarmos agora, aqui em 2026, e tá nesse estado da arte e ver esse tipo de entrevista. Ver o Bonner por anos na bancada do Jornal Nacional achando que ele não era entrevistador, que ele era inquisidor, indo bater boca com um candidato. Sabatinas como a de hoje, em que se perde 10 minutos de uma entrevista de 1 hora para discutir uma bobagem que já está superada. Depois disso, o MBL elegeu Guto Zacarias com uma votação monstruosa, reelegeu Kim Kataguiri com uma puta votação, criou o Partido Missão e os caras estão discutindo o áudio do Arthur. É pra deixar qualquer um puto. Não tem como achar isso normal. Não tem como normalizar isso. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.